Olá, meu nome é Natália, vou responder uma dúvida de biologia da frente 2. A dúvida é como diferenciar os tipos de polinização. Como saber se uma planta é polinizada pelo vento ou por animais? Como diferenciar esses tipos de polinização? Primeira coisa, existe um conceito que é chamado síndrome de polinização. Essas síndromes são um conjunto de características que cada flor tem ou cada planta apresenta e que favorece certos tipos de polinização e desfavorece outros. Eu trouxe aqui 3 exemplos para eu falar as características dela e comentar sobre essas síndromes. A síndrome que é chamada anemofilia é a síndrome de polinização pelo vento. Eu vou falar as características gerais dessa síndrome e correlacionar com essa polinização pelo vento. As flores que são polinizadas pelo vento, elas normalmente não apresentam recursos florais. O que são esses recursos? Néctar, óleos essenciais, esse tipo de atrativo floral não existe em flores polinizadas pelo vento. Elas normalmente são brancas ou claras, não existe uma cor atrativa nessas flores. Os estigmas, que são as porções femininas da flor, eles normalmente são plumosos, isso ajuda a segurar os pólens que estão viajando pelo ar. E os estames, que são as partes masculinas, são muito numerosos e a produção de pólen é muito intensa. Isso garante que o vento consiga carregar esses grãos de pólen até as flores com os estigmas plumosos e a fecundação, a polinização e posteriormente a fecundação aconteça. Então essas são algumas características presentes em flores que são polinizadas pelo vento. Outras flores que são polinizadas por animais têm outras características e existem muitas síndromes. Eu trouxe 2 aqui para comentar, mas existem outros grupos de características atrativos para outros polinizadores. Eu trouxe a ornitofilia, que é a polinização pelos pássaros, e a psicofilia, que é a polinização por borboletas. Existe polinização por abelha, polinização por mariposa, por morcego, e aí cada uma vai ter um grupo de características. No caso da ornitofilia, as flores elas têm tendência a serem mais avermelhadas ou alaranjadas. Os pássaros têm um sistema visual muito bem desenvolvido e essas flores com essas cores permitem a atração, mesmo quando o pássaro está bem distante, ele consegue enxergar essas flores. Isso ajuda no processo de atração dessas flores. Elas normalmente têm muito néctar, já que esses polinizadores eles precisam de bastante energia para o processo de polinização. A evolução acabou selecionando flores com bastante néctar que conseguem suprir a necessidade desses polinizadores. Elas podem ser tubulares ou não, nesse caso elas são tubulares, já que eu estou mostrando uma polinização por beija-flores, mas tem outros polinizadores que não têm essa necessidade, eles não buscam flores que são necessariamente tubulares, e elas normalmente não têm cheiro. No caso da psicofilia, existem algumas diferenças. As flores continuam sendo coloridas e as cores são variadas, podem ser rosas, vermelhas, amarelas, alaranjadas, e elas têm normalmente uma plataforma de pouso que ajuda esses insetos, as abelhas, ou nesse caso aqui, as borboletas a pousarem e fazerem a polinização ou recolherem o néctar que está presente nessas flores. Normalmente o néctar não é tão abundante quanto o das flores polinizadas por pássaros, mas ele também é presente nessas flores. E essas flores apresentam um cheiro muito doce, que atrai esses polinizadores, mesmo de longe eles conseguem sentir esse cheiro e se aproximar para fazer a polinização. Então, respondendo a pergunta, como eu sei qual é o tipo de polinizador que está polinizando cada uma dessas flores? Analisando as características dessa flor e correlacionando com a necessidade ou não daquele polinizador no processo de busca por néctar ou por recursos florais e que acaba culminando na polinização dessas flores. Então, você precisa correlacionar essas 2 coisas, as características das flores e as necessidades do polinizador. Eu espero que tenha ficado claro a diferenciação de polinizadores. Se houver alguma dúvida em relação a alguma outra síndrome, podem me procurar. Bons estudos!